Todos sabem da participação do Rotary na luta para zerar a poliomielite no mundo. É uma luta incansável. Foram feitas várias campanhas e parece que não está sendo correspondida. E o Rotary de Teixeira do Brilhante tomou a iniciativa de engajar essa campanha e trouxe aqui na noite da última quarta-feira o professor João, chamado João da Saúde, de Jesuítas, para falar sobre as consequências da poliomielite na vida do ser humano. Quando a gente adquiriu a polio, a gente ficou um tanto isolado na colônia, porque ela é viral, ela é transmissível, e as pessoas tinham medo de pegar ela, tinham medo de adquirir. E essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve em obter ajuda. A gente parecia que era um outro mundo, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa de fé. Ela sempre nos ensinou a lutar e ela nunca desistiu disso. E a gente travou essa luta. Meu pai me carregava com uma mala daquelas antigona, 15 quilômetros nas costas, eu naquela situação, para a gente conseguir tomar o ônibus para fazer esse tratamento em Curitiba, com uma dificuldade imensa. E ele fazia isso, carregava nas costas. E a gente fez. Quando chegou lá, detectado no Hospital da Clínica em Curitiba, detectada a polio, eu tive outra surpresa. Eu comecei a fazer os tratamentos aos 6 anos. O médico convenceu o meu pai a amputar a perna, a autorizar a amputação da perna. E eu assistindo tudo. E eu travei uma guerra imensa com ele. Durante 2 dias, eu não comia, insistentemente, para que ele não deixasse que o médico fizesse isso. E passeio público, eu não tenho assim boas recordações deles, porque foi lá que eu convenci ele a não deixar que o médico fizesse isso. E eu consegui, eu acho que eu tinha conseguido convencer ele, muito desconfiado. Ele falou assim: tá bom, moleque, amanhã nós vamos lá e eu vou falar para o médico não fazer isso. E aí, no outro dia, eu muito desconfiado, eu fui lá. Fui, mas assim, acreditando que ele estava me enganando. E ele conversou com o médico falou: tá bom, senhor José, então nós não vamos fazer isso. Amanhã, então, o senhor vem aí que nós vamos fazer uma cirurgia para que ele fique um pouco melhor do que está. E assim a gente fez. Quando no outro dia a gente chega lá, você vê há 40, 50 anos atrás, não é hoje igual as clínicas que são, a gente não vê nada, é higienizada, tudo certinho, você não observa nada. Existia uma caixa de areia do lado assim, uma maca muito grande, e o Hospital da Clínica nessa época era o centro de atendimento aos portadores de deficiência proveniente da polio. Era imensa a quantidade de gente que tinha lá. E a gente observava que era um disputando com o outro qual que era pior, porque é muito doloroso, ela é devastadora, ela vai deixar marca para o resto da vida. E aí, quando eu chego lá, o doutor me colocou na maca, e de repente eu olho na caixa, tinha um pedaço de perna e um pedaço de braço. E quando eu vi aquilo, eu plantei um griteiro muito grande. Foi uma guerra, muita guerra, e juntou umas 3 ou 4 pessoas para me segurar, e isso nunca me fugiu da cabeça. Quando ele me anestesiaram e apagou tudo, no outro dia, quando eu comecei a retornar da anestesia, eu fui ver que o meu pai tinha falado a verdade para mim. Eu vi o vulto da minha perna, portanto ela estava lá. Ele não autorizou o médico tirar. Daí então, de lá para cá, fez essa cirurgia, não melhorou muita coisa, porque o estrago da polio foi grande, não melhorou muita coisa. E aí eu comecei a aprender a conviver com isso, como é
ser um portador de deficiência proveniente da polio. E aí é que vem. Comecei a entrar na idade da puberdade, um pensamento de rejeição, todas as pessoas olham para a gente com uma indiferença, e como realmente a gente é diferente, realmente é diferente. O olhar das pessoas são de piedade, eu quero fazer, eu quero te ajudar, eu preciso fazer isso para você porque você não pode. E aí é que foi a dificuldade para a conquista do espaço. E eu consegui essa conquista, porque eu nunca baixei a cabeça. Foi difícil, entrei na idade da puberdade, com a adolescência, e aí é o conflito de identificação. Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que eu vou ter uma namorada? Eu sou diferente, eu tenho deformidade, eu posso me achar feio, eu não tenho condições, eu não sou bonito, não sou apresentável. Por quê? Porque eu tenho uma deformidade devido da polio. Culpa da minha mãe? Culpa do meu pai? Não, porque na época não tinha o que se fazer, não tinha. E sabe por que eu estou aqui hoje? Para dizer que hoje tem. E sabe de quem é a responsabilidade de fazer com que isso não aconteça e não volte? É do pai, é da mãe. O pai e a mãe não têm a necessidade de receber nenhuma premiação para levar seu filho lá no posto de saúde para ganhar uma gotinha que salva uma vida. Não tem essa necessidade. O governo não tem que pagar nada para ninguém ir lá, dizer, eu vou dar um prêmio para você apresentar o teu filho lá na Secretaria de Saúde, no posto de saúde. Isso é responsabilidade de pai, de mãe e de quem é responsável. Aliás, no Brasil que nós estamos vivendo, e a gente saber que a vacinação em massa é feita, nós deveríamos agradecer a Deus de joelho todos os dias. Porque o sacrifício de ir até o posto de saúde levar o filho é nenhum em relação ao você ter um filho portador de deficiência para o resto da vida por descuido. E a gente encontra isso, eu acompanho, eu participei, eu fui secretário de saúde do município de Jesuítas, e a gente fazia umas campanhas cerradas de combate ao pólio para atingir os 100%. E aí a gente via assim o corpo mole de pai e mãe, sabendo que a responsabilidade e a consequência que isso pode ter. E aí a gente fica assim, imaginando como que é isso no dia de hoje. Tem a possibilidade, às vezes a gente está acomodado porque ela está um pouco distante de voltar, mas o descuido pode ser fatal, ela pode aparecer de novo e virar um pânico entre as pessoas. Porque ela tem uma transmissão muito rápida, e principalmente criança. E quem tem que cuidar de criança? Pai e mãe. Pai e mãe. Porque os instrumentos de como a gente fazer isso, eles estão disponíveis aí para a gente utilizar deles. E é isso que a gente tem que fazer. E voltando lá, na minha história, eu entrei para a puberdade. Como que eu imaginava que eu fosse ter uma namorada? Como que ela ia me ver? Diferente de todos os outros garotos bonitos. Eu lá na escola, as meninas bonitas, os meninos bonitos. E aí entrou o conflito de ideias, de pensamentos. Como é que eu vou me educar? Como é que eu vou fazer? Depende de mim. De repente, meus amigos começavam a fazer umas brincadeiras, assim... em relação ao problema, eu achava ruim. E eu sempre fui fácil de fazer amizade. E de repente eu comecei a ver que eles começaram a se afastar de mim. E eu comecei a perceber que o problema era eu, e não era eles. Eu tinha que fazer essa conquista, e não eles. De repente eu comecei a aceitar as brincadeiras deles. E de repente, um dia assim de bastante tristeza, eu falava, mas por que tem que ser eu? Tantos outros que tem aí, por que foi eu que tive que ter isso? Por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa, coisa que muitos outros não vão fazer?
E aí, como eu sempre fui um cara assim, de muita fé, e eu sempre pedi a Deus que abrisse os caminhos, e como de fato abriu, nunca fechou, e eu comecei a superar. De que forma? Eu comecei a me identificar como cidadão livre, com várias possibilidades de fazer alguma coisa, várias. E me comparei a uma pessoa criminosa, aquela que comete um crime na idade produtiva e pega 20 anos de cadeia. 20 anos e pega mais 20, vai sair lá com seus 40 anos. E eu comecei a imaginar como é que essa pessoa, 20 anos depois, voltar para a comunidade. Como é que vai ser aceito? E eu pensava, o cara que está preso tem perna, tem braço, está tudo normal, bonitinho, mas é uma vida perdida. E eu até hoje ainda não me convenci de forma diferente que a pessoa que sai de um presídio tem a recuperação plena. Para ele é muito difícil, porque a nossa sociedade condena. Do jeito que eu dizia que a nossa sociedade me olhava diferente, também olha para essa pessoa. Mas eu, uma pessoa livre, então eu tinha todas as possibilidades. Aos 17 anos, me apresentaram uma aposentadoria de mão beijada, a coisa mais linda. Eu não tinha um centavo, a dificuldade era enorme. E aí, eu pensei muito, e eu falei assim, mas tenho só apenas 17 anos. Se eu aceitar isso, o que vai acontecer? Eu vou me acomodar. Não vou fazer mais nada, vai se resumir nisso. E eu não vim nesse mundo para resumir só nisso. Eu vim nesse mundo para ser produtivo, eu vim nesse mundo para fazer alguma coisa boa, principalmente em prol das pessoas que estão à minha volta. E assim, eu falei, olha, para o cidadão, eu agradeço muito, de coração. Se um dia eu precisar, eu vou voltar a te pedir com a maior humildade. Mas ainda, eu vou fazer várias tentativas de sobrevivência. E fiz. Foi dolorosa. Muito dolorosa. Muitas portas me fecharam. Muitas. Mas muitas também abriram. O nosso mundo é constituído de gente ruim e de gente boas. E as boas superam as ruins. E eu consegui, eu estou vivo. Eu fico assim, tem hora que eu fico fazendo uma avaliação do trajetória que fiz, e às vezes eu fico orgulhoso de mim mesmo. Por quê? Porque eu fui guerreiro. Eu poderia me entregar, eu poderia me abater, eu poderia ter... E olha que eu tive várias burdoadas para não superar mais, não viver, assim, insistir. Mas eu insisti, estou aqui, tenho aqui 2 bengalas para andar, não tenho vergonha de nada. A minha mãe está aqui, ó, ela é testemunha disso, que ela me deu esse tipo de vigor, de educação. Eu tenho aqui uma filha maravilhosa, ó, que só ela pôde vir aqui. Tem um projeto de genro que está ali junto com ela, entende? Então isso para a gente é muito importante, certo? É brincadeira, viu, Ricardo? Então isso para a gente é importante, a gente incluir. E aí, gente, não deixei que ninguém ficasse me levantando, não. Eu me levantei. Eu falei, eu posso, não é as pessoas que vão dizer se eu posso, se eu não posso fazer. Entende? Eu levantei a cabeça e disse, quem tem que decidir o que eu posso fazer é eu e não vocês, certo? E aí, gente, é muito gostoso a vida é importante para a gente. Então a gente não pode deixar se abater por poucas coisas. E se existir uma coisa que eu nunca tolerei nessa vida, é pessoa negativa. Pessoa que fala, tudo que você vai fazer, ela fala que não dá certo. E eu já sou o contrário. Às vezes eu sei que não vai dar certo, mas eu quero ver não dar certo. Eu quero ver se ela não vai funcionar mesmo. Entende? É a hora que falar assim, ó, não deu certo, não deu, mas pelo menos eu tentei.
Porque quando você vai falar com as pessoas, ela já fala que não vai dar certo, então, meu filho, já não vai dar mesmo. Entende? E eu sempre paguei para ver. Quebrei o nariz um monte de vezes no ditado das pessoas. Mas tem um monte de coisa que deu certo para mim. Deu, estou vivo, Deus me abençoe, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um espaço, eu tenho uma casa para morar, tenho um trabalho digno. E estou aqui, não trabalho para ficar rico, mas trabalho para viver legal, certo? E eu conquistei o meu espaço. E eu fui vitimado pela polio. A polio me limitou. Talvez seja uma coisa de Deus, porque eu costumo dizer que eu não tenho medo das coisas. E quando a gente não tem medo, é perigoso. É perigoso, porque de repente você vai fazer umas coisas que não devia. Então eu ganhei uma limitação para continuar vivo, certo? Deus falou, vou dar umas bengalas para esse cara, para ele ficar o tempo normal na terra. E assim eu estou aqui até agora. Então, gente, essa campanha da polio é muito importante. Ela é você salvar uma vida, dar vida saudável ao seu filho. É de responsabilidade do pai e da mãe. Nunca deixe de levar o seu filho para vacinar em qualquer circunstância, porque a marca que ela deixa é dolorosa. E quando uma entidade igual essa daqui faz esse trabalho maravilhoso em relação à polio, a gente tem que abraçar junto. E eu vim lá de Jesuíta aqui simplesmente para dar minha simples contribuição. Tem pessoas aqui que já ouviram eu falar dessa mesma coisa, eu vou continuar falando da mesma forma, porque tem que ser repetitivo, tem que ser insistente, para que as pessoas dêem valor naquilo que é saudável. Eu quero deixar aqui o meu abraço, meu amigo Claudinei, muito obrigado pela oportunidade, espero assim que eu tenha contribuído um pouquinho com essa campanha, e quero dizer, Claudinei, que eu sempre estarei à disposição.